Oi, gente, voltei. Agora vamos a uma explicação, uma pequena explicação do livro de Lucas, que já foi lido, né? Já foi feito a leitura e agora vem a explicação, que é Lucas 19, do 1 ao 10. Uma pequena explicação, tá? Sobre o Zaqueu, o publicano. Então, o Senhor Jesus, ele acabava de chegar em Jericó. E ele atravessava a cidade com destino a Jerusalém. E ali em Jerusalém é onde ia ser preso, né, crucificado e morto. Então ele estava indo para Jerusalém. E um homem rico chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então, uma explicação para quem não sabe, né, sobre quem eram os publicanos. Eles eram coletores de impostos. Então, tanto judeus como gentios, eles trabalhavam para o Império Romano na época, né? Recolhendo os impostos. E eles eram taxados como ladrões, porque era comum no meio deles existir alguns, né, corruptos e cobravam impostos a mais. E eles eram muito duros, eram bem bravos com as pessoas e até mandavam para a prisão aqueles pobres que não conseguiam pagar, né? E os publicanos também eram vistos como traidores do seu povo, né? Dos judeus. E eles eram pessoas corruptas e insensíveis. É mais ou menos o que acontece nos nossos dias de hoje, né? No meio da política, etc, né? E Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Tudo que os outros publicanos recolhiam, passava pela mão dele, né? Então, acho que talvez ali ele tirava mais uma parte, né, ainda. Não sabemos, né? Mas, vamos ler o que o Senhor falou, né? Então, o Zaqueu era chefe dos publicanos e era muito rico. E era judeu e era odiado pelo povo. Acho que não só pelo povo judeu, mas por todos, né? Que cobrava imposto, então o pessoal detestava, né? Ninguém gosta muito, né, de pagar imposto, mas nós temos que pagar quando é determinado para nós, temos que obedecer, né? E Zaqueu ouviu falar que o Senhor Jesus, ele estava por ali. E então ele procurava ver quem era o Senhor Jesus. Mas como ele era de estatura pequena, ele não conseguia ver o Senhor por causa da multidão, né? Então ele era baixinho, muita gente, e ele não conseguia ver o Senhor. Então o que ele fez? Ele saiu correndo e mais adiante ele subiu em uma figueira, né? A fim de ver o Senhor Jesus. Ele falou, eu não vejo aqui de baixo, então eu vou na frente, vou sair correndo, vou até lá na frente, vou subir em uma árvore, porque lá eu vou conseguir ver. E foi isso que ele fez. Ele falou, o Senhor vai passar é por aqui que ele vai passar, então é aqui que eu vou achar uma árvore e vou subir. Ele foi lá, achou uma figueira e subiu, esperou o Senhor passar, né, para que ele pudesse ver o Senhor. Quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar onde ele tinha subido na figueira, o Senhor olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu rápido, ficou muito feliz, porque ouviu o Senhor Jesus chamando, né? E queria ir ainda por cima. Chamou ele e ainda queria ir na casa dele. Então, a felicidade dele foi enorme, né? E todos que viram, né, que estavam ali, que viram chamar, o Senhor chamar o Zaqueu, né? Começaram a murmurar, como sempre, né? A maioria ali era os mestres da lei, né? E eles começaram a murmurar
e diziam que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse para o Senhor Jesus: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes a mais. Então o Senhor Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, veio buscar aqueles que realmente se arrependem, né? E os mestres da lei, os fariseus, eles provavelmente se achavam muito santos e não tinha nada que se arrepender, né? E não funciona assim, porque todos têm pecado e têm muito pecado, né? E aqui Zaqueu se arrependeu e foi perdoado pelo Senhor, né? O Senhor Jesus, ele não veio acusar ninguém, né? Ele veio perdoar aqueles que se arrependem. Ele não veio para acusar, você vai para o inferno. Não, ele veio aqui e plantou aqui o reino dele e falou: os que me seguirem e se arrependerem, cumprir os meus mandamentos, está salvo, vai para a vida eterna. Então, mas são aquelas pessoas que vão ser salvos, aqueles que se declaram pecadores, que aceitam que são pecadores, né? Porque neste mundo, o Senhor falou que este mundo jaz do maligno. Então, aqui nós já tem quem nos acusa, né? O inimigo, ele acusa a gente de todo lado, né? Eu não preciso, o Senhor não veio para acusar, ele veio para nos resgatar, para nos salvar, né? Gente, deve ter sido maravilhoso, né, o chamado de Zaqueu, porque ele sabia que era pecador e que roubava nos impostos. Não à toa que ele estava rico, né? E ele achava mesmo que ele estava perdido e devia já ter tentado ver o Senhor, Jesus, outras vezes, e não tinha conseguido, né? Então, tipo assim, o Senhor deve ter passado outras vezes na porta da casa, ele não teve coragem, ou não conseguiu, ou não ouviu a voz do Senhor, né? E isso pode ter acontecido várias vezes, e ele não conseguiu. Mas nessa oportunidade aqui, ele falou: não, é agora que eu vou pegar essa oportunidade, vou me agarrar, é a última oportunidade que eu tenho. Ele está passando aqui, o Senhor está passando aqui, surgiu mais essa oportunidade, e ele aproveitou, né? Ele nem se lembrou que era rico, que era poderoso, que o que ele estava fazendo, subindo naquela árvore, correndo daquele jeito, prestes a fazer, aos olhos do povo era uma humilhação, né? Um cara rico, famoso, sair correndo, subir numa árvore para ver um outro homem. Na cabeça de muitos era isso, né? Saiu, né? Não, o cara é uma humilhação, né? Só que ele não sentiu assim, não. Ele não sentiu que nem muita gente sente. Não, eu não vou andar com o Senhor Jesus, eu não vou falar dele, eu tenho vergonha de falar dele. Não. Zaqueu foi perdoado porque mereceu. O Senhor chamou, ele aproveitou a chance e não deixou passar. Ele se humilhou, ele saiu correndo, subiu numa árvore, esperou o Senhor passar para ver o Senhor. Ele nunca quis imaginar que o Senhor ia falar para ele: desce daí que eu vou para tua casa. Jamais ele pensou isso. Imagina a felicidade dele, né? Então ele nunca que ele imaginou que o Senhor olharia para cima e ver ele lá em cima daquela árvore, né? Ele não imaginou, falou: eu tô lá em cima, ninguém vai me ver, nem o Senhor vai me ver, só que o Senhor vê, né? Vê aonde que nós estamos e o que estamos fazendo sempre. E o Senhor chamou ele, viu e chamou ele pelo nome. Isso foi maravilhoso. Já pensou o Senhor chegar e falar: olha, Zaqueu, desce daí, eu tô te vendo, eu vou para tua casa. Imagina só a felicidade daquele homem. Porque é assim, gente, que acontece quando o Senhor nos chama e nós ouvimos, sabe? Quando ele chama, nós ouvimos e vamos de encontro a ele. É essa felicidade que nós sentimos, né? Que muita gente não entende. Então, esse chamado
é o chamado que nós aceitamos quando ele vem e nos chama e fala, olha, o Senhor, alguém prega a palavra para nós, né? E fala, e nós temos paciência para ouvir. Vamos ouvir o que ele tem a falar, não vamos sair, não quero ouvir, deixa para lá, né? Não é assim. Zaqueu pode ter certeza que ele tinha ouvido falar do Senhor Jesus várias vezes, só que não tinha conseguido ter esse encontro ainda com ele, né? Então, quando a gente ouve falar do Senhor, a gente tem que se calar e ouvir o que a pessoa tem a falar do Senhor pra gente. E aí que o Espírito Santo entra e começa a trabalhar no seu coração. Agora, se você se endurecer, falar que não quer ouvir, aí não tem jeito, né? O Senhor bate na porta, mas se você fechar a porta, ele não entra porque ele é educado. Então foi isso que ele fez. Ele bateu aqui na porta do Zaqueu e Zaqueu abriu correndo ainda, né? E Zaqueu, ele era odiado pelo povo. Mas o Senhor, ele conhecia o coração do Zaqueu. Ele conhece os nossos corações, né? E resgatou o Zaqueu ali, aquela hora, falou, desce que eu vou ir para sua casa, eu quero entrar na sua casa. Então ele fez, o Senhor resgatou e fez de Zaqueu um outro homem, uma outra pessoa. E é assim que acontece conosco, a gente se transforma, a gente vira uma outra pessoa. O que a gente fazia de errado, a gente vai deixar de fazer. Por quê? Porque nós não queremos magoar o Senhor, que deu a oportunidade da salvação da nossa alma, né? Então ele fez de Zaqueu um outro homem. Um homem que deu a metade da sua fortuna para os pobres. Ele falou, não pensou duas vezes. Ele falou, não, eu vou devolver aquilo que eu peguei, eu não quero, quero a minha salvação, eu quero ficar do lado do Senhor, que aproveita a chance que eu tive. Ele bateu aqui na minha porta, eu vou abrir e vou fazer o que deve ser feito. Dividiu, falou que ia dar metade para os pobres, da outra metade ele ainda falou para o Senhor que ia restituir 4 vezes mais se ele tivesse, por um acaso, tivesse roubado alguém, né? Então, a pessoa, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele muda por completo. A pessoa não quer mais nada que de ninguém, não rouba, não pega nada, nada. Foi isso que ele fez. Ele falou, não, eu vou dar metade para os pobres, da outra metade eu vou restituir as pessoas que eu lesei, que eu roubei. E olha isso aqui para o Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor viu que era verdade. O Senhor viu que ele estava falando de verdade. É assim que age as pessoas que aceitam o Senhor Jesus, né? Isso, aceitar o Senhor Jesus genuinamente, né, gente? Não de qualquer jeito, só falar, né, da boca para fora, não. Tem que aceitar de verdade. Então, aí a pessoa passa a cumprir o que o Senhor nos ensinou. E nos ensina, né? E vai nos ensinar até o fim. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada leitura. É incrível, mas você, cada vez que você lê, você descobre uma coisa nova. É maravilhoso, né? O Zaqueu foi diferente do jovem rico, né? Vocês lembram que já tem uma explicação aí no canal, né? Do jovem rico. Que o jovem rico não aceitou seguir o Senhor por causa da sua riqueza. Talvez em uma outra ocasião, né? Ele tenha aceitado, tenha feito, né? Nós não sabemos, né? Disso, só sabemos que ele não aceitou na hora, né? Não podemos falar aquilo que não está escrito na Bíblia. Então, o que nós sabemos é que ele não aceitou, deixou o Senhor e saiu. O jovem rico. Já Zaqueu, que era rico, não fez isso. Ele aceitou e resolveu dar o que ele tinha para os pobres, mas jamais deixar o Senhor. Ao contrário, né? O Senhor Jesus, gente, ele não quer pessoas mornas. Por isso que ele faz o convite, né? Mas se a pessoa tem algo que acha que é mais importante que a salvação, né? Que é algo que vai impedir, alguma coisa mais importante que vai acabar impedindo, né, a pessoa de seguir o Senhor, que eu acho que não existe nada que possa impedir nós seguir o Senhor, porque não tem nada de dificuldade, é só a verdade, é só uma correção que todos precisam, né? Todos nós precisamos. Então,
quando o Senhor, ele faz esse convite, ele espera que a pessoa receba de bom grado. Aceite de verdade, né? Genuinamente mesmo. Ali, ó, não, eu vou aceitar tudo. Quando a pessoa não quer, que nem o jovem rico fez, o Senhor fica triste. Mas ele não pode te obrigar a fazer nada. A pessoa tem que segui-lo por amor a ele, pelo que ele fez. Ele não obriga. O livre-arbítrio foi dado e ele obedece. Ele deu o livre-arbítrio e ele continua. A pessoa fica comigo se quiser. É isso que ele pensa, é isso que ele fala. Então, as pessoas têm que segui-lo por amor a ele, de verdade. E pelo que ele fez, né, por todos os pecadores, né? Mas nem todos estão dispostos a abandonarem as coisas do mundo para seguir direto com o Senhor Jesus para a vida eterna. Porque o que nós temos aqui é passageiro, né? Depois dessa passagem aqui na terra, daqui você não leva nada. Você só vai levar aquilo que você está plantando aqui, junto com o Senhor Jesus e andando com ele, alinhadinho com ele. É isso que nós vamos levar, né? O que tá aqui, fica aqui. É jaz do maligno, né? Aqui neste mundo, nós já sofremos o bastante. Isso aqui é terrível. Não adianta você achar que vai ficar rico, milionário e vai ser feliz, porque não vai. Não vai. A felicidade verdadeira, ela vem do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Aceitar o Senhor Jesus, ficarmos com Ele até o fim. Sem olhar para trás, sabe? Caminhar ali reto com Ele, alinhadinho com Ele. Então, porque este mundo, gente, ele será destruído com fogo e enxofre. O Senhor falou lá em Apocalipse, está escrito que ele vai ser destruído com fogo e enxofre. Porque depois que essa terra tudo for purificada, o Senhor fará novo céu e nova terra para habitarmos para sempre com Ele, né? Que vai ser a vida eterna. Então temos que pensar nisso, né? Vamos ajudar, né, as pessoas que precisam de conhecer a palavra. Como que nós fazemos isso? Você pode falar para um amigo, para um colega, para um vizinho, ou compartilhar a palavra do Senhor, né? Vídeos verdadeiros que realmente falam da palavra do Senhor e não falsos profetas, que tem bastante por aí inventando muita coisa e falando profecias que não é o que o Senhor mandou a gente fazer. O Senhor mandou que nós levássemos a palavra para toda a criatura, né? Então é isso que a gente tem que fazer e se aproximar do Senhor, procurar ler a palavra e obedecer, porque o que Ele mandou fazer é perfeito e agradável e nos salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, sentir no coração, passa para frente, ajuda eu aí, vamos, ajuda o Senhor. É Ele que pediu para que nós mandasse a palavra dele, levasse para toda criatura. Ninguém está pagando nada, é de graça. E porque recebemos de graça, vamos dar de graça. Vamos levar a palavra de graça para outras pessoas que precisam. E tem gente, e tem muita gente precisando. Tem gente que nunca ouviu falar da Bíblia, nunca leu, não sabe o que está escrito, não sabe a verdade, porque nasceu em uma religião plantada por homens e continua, gente. E continua cegas. Então, essas pessoas precisam ouvir a palavra da verdade para decidir se vai aceitar ou não. Aí é a pessoa que decide, né? Tá bom? Então, gente, eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, dê saúde, dê paz, dê alegria, dê união, comunhão com o Senhor, cada vez mais e melhor. Deus abençoe.